Olá a todos, meu nome é Moab e esse daqui é o primeiro vídeo que eu gravo nesse canal aparecendo. E quero dizer que eu estou um pouco nervoso, então é bem provável que eu cometa alguns erros, que eu gagueje, mas é isso aí. Até é sobre isso que eu gostaria de falar. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a fobia social, como tudo começou e o quão ela me atrapalha, né, no meu dia a dia, nas minhas coisas e nas oportunidades que eu perdi devido a ela, tá bom? Mas isso eu vou gravar em vários vídeos, tá? Nesse daqui eu só vou falar quando e como tudo começou. Mas vamos lá. Bom, a fobia social entrou na minha vida quando eu era adolescente ainda. Eu deveria ter mais ou menos uns 12 anos. Eu tive uma infância relativamente normal, né, como toda criança, mas a partir dos 12 anos, no início da minha adolescência, perdão, eu comecei a não querer sair de casa, comecei a me isolar, fui deixando aos poucos de frequentar os ambientes que eu frequentava antes, quando eu era criança, e fui me fechando, né? E daí o que aconteceu? Eu comecei a ficar depressivo, comecei a adquirir depressão e junto com a depressão veio a fobia social, né? Eu passei a ter medo de sair na rua, de sair de casa, de interagir com as pessoas. Eu tinha medo do que as pessoas poderiam pensar sobre mim. E só que na época eu não sabia que isso era um problema, né? Não sabia que isso era fobia social. Eu só achava que isso era timidez. E nós estamos falando de uns pelo menos 15 anos atrás, mais ou menos. Eu tô com 28 anos agora, né? Então faz bastante tempo. E bom, no começo, como eu falei, a gente não sabia que isso era um problema, né? E eu só fui saber que isso era um problema sério de saúde, lá para os meus 15 anos, mais ou menos lá para. Bom, não vou saber o ano agora. Eu tenho medo de falar um ano aqui e acabar não dando certo, sabe? Com a minha idade. Mas enfim. Daí, anos depois, pesquisando na internet, eu descobri que existia um tipo de problema cujos sintomas davam tudo certinho com aquilo que eu estava apresentando, né? Batiam certinho com o que eu estava apresentando. E daí foi onde virou uma chavinha na minha cabeça para a fobia social. Foi quando eu entendi que existia fobia social e que provavelmente era o que eu tinha. Mas até então eu não tinha procurado ajuda, não tinha ido no médico, nada. Só que tem um porém, um parênteses que eu gostaria de abrir aqui. Desde criança que eu frequentava o psicólogo, só que era assim, sabe? Eram uns encontros meio raros, sabe? Tipo, não era uma coisa tão comum, tão frequente. Isso porque quando eu era criança, eu fui rejeitado pela minha mãe, né? No caso, ela me deixou com os meus avós e com a minha tia, ali no meu estado de origem, que é o Rio Grande do Norte, e veio para cá para o sul, né? Só para deixar claro, eu nasci lá, mas moro aqui atualmente. Só que na época todo mundo morava lá, inclusive a minha mãe. Só que daí ela me teve e me largou lá, né? E daí ela veio para cá para o sul e eu fiquei lá, né? Sozinho, sendo criado pelos meus avós. Inicialmente, ela me deixou, eu passei um tempo na casa de outras pessoas, né? Mas depois eu voltei para casa dos meus avós. E daí o que acontece? Isso de alguma forma meio que mexeu com o meu psicológico, então eu tive que fazer tratamento psicológico desde cedo. Fora isso, em meados de 2006, 2007, eu fui morar com ela, né? A gente tinha se resolvido tudo, ela tinha pedido desculpa. E daí eu fui morar com ela, só que ela não estava preparada para me receber, porque ela também tem alguns problemas, como por exemplo a bipolaridade, depressão. Então não deu muito certo, né? E enfim, eu não vou entrar muito em detalhes, mas a minha tia acabou vindo para cá, para o sul, entrou na justiça e ela acabou perdendo minha guarda. E daí eu tive que retornar ao Rio Grande do Norte. E bom, depois que eu retornei para lá, eu já
já não estava mais a mesma pessoa, já não era mais a mesma pessoa. Tive que fazer tratamento psicológico de novo, mas até então nada relacionado à fobia social, certo? E daí, voltando, retrocedendo até quando eu tinha os meus 15 anos, eu comecei a perceber que a fobia social era uma doença, né? Depois que eu busquei na internet, eu vi que realmente era o que eu tinha, né? Os sintomas batiam certinho. E foi então que surgiu um alerta na minha cabeça de procurar ajuda, de me tratar sobre isso. Mas só que eu tinha medo até de sair de casa. E foi bem difícil, assim, no começo, até eu realmente buscar tratamento. E mesmo assim, eu chegava aí no psicólogo, né? Mas daí, um tempo depois, já não queria ir mais ir. Porque o tratamento lá no Rio Grande do Norte era muito ruim, era muito demorado, né? Eu não tinha condições de pagar um tratamento particular, um psicólogo ou psiquiatra particular. E daí eu tinha que ir no público. E então, assim, era uma coisa que eu queria realmente me tratar, eu queria buscar ajuda, mas era uma coisa bem difícil, sabe? Tipo, eu não sei explicar pra vocês. O tratamento lá do SUS era muito demorado, daí eu meio que ficava desanimado, sabe? Daí não queria ir mais. E daí era assim, né? Foi isso que aconteceu. Me desculpa se eu não sei explicar muito bem, mas foi isso. Nos próximos vídeos eu vou explicar outras coisas, explicar meu dia a dia, como é que é e tudo. Hoje foi só mostrando como que tudo começou, né? E falando um pouco da minha infância e tudo, desse período turbulento que eu passei. Tá bom? Então, muito obrigado quem assistiu até o final e se puder, se inscrevam no canal, porque eu vou postar novos vídeos. E compartilhe aqui nos comentários um pouco da sua história também, tá bom? Desejo a todos vocês força e quem também tiver fobia social, claro, e que vocês possam vencer também esse problema. E assim, hoje em dia o que eu posso falar pra vocês é que eu tô bem melhor. Não venci totalmente o problema, tá? A fobia social, mas tô bem melhor em comparação com aquela época quando eu era adolescente. E é isso, galera. Vou indo, tá? Um abraço.